versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Pode tomar assento, irmão. Esse trecho é um desfecho da pregação proferida diretamente pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, ele está falando aqui para duas formas de pessoas. Uma, os vivos. Outra, os mortos. Quero demonstrar aos irmãos aqui, pelo texto, não apenas este versículo lido, mas a partir do 24, que a palavra de Deus está falando aqui, tanto para vivos, como para mortos. Versículo 24 nos diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqui ele está falando para os vivos, para nós, os que estão aqui presentes. Para o amigo ouvinte que porventura não tem ainda compromisso com o Evangelho, com a palavra de Deus e com a salvação, mas para você, ele está falando e dizendo, expressando aqui esta palavra, é Jesus Cristo falando, que quem ouve a sua palavra e crê em Deus, ou seja, naquele que o enviou, esse tem a vida eterna, já está de posse dela. Não é uma coisa futura, não é algo que vai acontecer depois do túmulo, mas já está acontecendo hoje aqui. Embora você não sinta, embora você esteja aí preocupado, embora você saiba que um dia você não, o seu corpo vai baixar ao túmulo. Nós devemos separar as coisas. O ser, ele é corpo, alma e espírito. O corpo vai ao pó, disse o sábio Salomão, vai ao pó de onde saiu. O espírito volta a Deus que o deu. E quando a pessoa vai para a eternidade, é apenas uma desvinculação, parte material para um lado, parte espiritual para outra. A parte material vai para o túmulo. Mas ele já está consciente de que existe a oferta feita por Jesus Cristo, o próprio Salvador, que quem crê, quem ouve e crê, hoje já está de posse da vida eterna. Diga, irmão, comigo pela fé agora, levante a sua cabeça: eu tenho a vida eterna. Diga com vontade, não diga assim como quem não tem certeza. Diga: eu tenho a vida eterna. A minha mente pode me enganar, meu coração pode me enganar. A Bíblia diz que o coração engana muita coisa. Às vezes eu estou fraco, estou meio para baixo e acho que não estou com a vida eterna, mas a palavra de Deus já me deu a garantia que eu tenho a vida eterna. Isso para nós é uma alegria muito grande, nós vivemos assim, nessa convicção. Quando você começa a pensar nessas coisas, você não tem medo, não se assusta com nada, não tem medo de assalto, de morte, de acidente, de doença, de coisa nenhuma, porque Deus já lhe deu a vida eterna através do seu Filho. Essa é uma promessa de Deus para nós, que não cai por terra nunca. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é o que diz aqui. Não basta ouvir, isso é interessante que todos saibam disso. Não basta ouvir. Às vezes nós passamos a vida ouvindo, mas não tomamos nenhuma atitude. É importante que
se cumpra em nós o ciclo completo: ouvir e tomar ação, tomar providência. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Amigo ouvinte da palavra de Deus, amigo desviado, amigo que está fora, está desligado da comunhão com Deus, essa promessa também é para você. Qualquer culto, qualquer reunião, qualquer lugar, você pode também se reintegrar na sua posse da vida eterna. Depende de você, é uma questão de decisão de cada um aqui. Mas eu concluo aqui: não entrará em condenação. Olha que promessa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Não basta eu ter a consciência de que já estou de posse da vida eterna, também me aposso desta outra promessa de Deus: não entraremos em condenação. Não há esse risco para quem está em Cristo Jesus, porque diz aqui: mas já passou da morte para a vida. Que coisa linda esta promessa. Esta palavra aqui é dirigida aos vivos, tanto para os que já têm a vida eterna, os que já estão de posse dela, como também aqueles que estão desligados, estão distantes, porém vivos, ainda não morreram. Essa promessa também é para você. E o versículo 25 nos diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pronto, agora está falando para os mortos. E muitas vezes nós somos levados a espiritualizar excessivamente esse versículo, dizer: os mortos espiritualmente falando. Porque tem muita gente que está viva, mas como está distante de Deus, está morto espiritualmente falando. Realmente está, eu não posso negar. Quem está afastado de Deus, quem está vivendo em pecado, está espiritualmente morto. Isso aí é uma verdade. Porém, ele tem uma vida animal, uma vida física. Ele se movimenta, ele fala, ele trabalha, mas espiritualmente está morto. Ele está morto. Está morto. Mas não é para esse morto vivo que a palavra aqui está falando, ou melhor, esse vivo morto. Não é esse vivo desviado, esse vivo pecador, esse vivo distante, esse vivo cortado da comunhão com Deus. Não é para esse, porque para esse já falou lá em cima e deu a promessa: quem ouve e crê tem a vida eterna. Ouve e crê, tem. Está vivo, mas não ouve e não crê, ou então ouve, mas não crê, nem uma coisa ou outra está faltando na sua vida. Esse está morto espiritual, porém fisicamente vivo. É importante que se diga isso. Agora o versículo 25 está trazendo uma mensagem direta para os que estão no túmulo, os mortos, os que perderam a vida física. Está falando para eles: olha, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ora, então, queridos irmãos, eu não posso espiritualizar excessivamente esse versículo, e eu vou crer aqui, e vou aplicar essa palavra, e quero provar isso para os irmãos dentro do texto também, que essa palavra é dirigida aos mortos. Mas como assim? É possível fazer comunicação com os mortos? Eu não. Mas ele pode. Ele pode. Sabe o que está escrito? Que ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Nós muitas vezes espiritualizamos dos mortos espirituais, porque eu tenho que dar um jeitinho naquilo que não entendo. Ele é Senhor deste mundo e do mundo vindouro. Aqui está dizendo, e você vai entender, que aqui vai falar no Keber, que é a palavra que traduz aqui como sepulcro. E que diz que os que estiverem no Keber, ou seja, no sepulcro, isto é, já foram enterrados, não tem mais nem cinza, não tem mais nada dele, mas simbolicamente ele está ali naquele buraco.
simbolicamente ele está ali ainda naquela gaveta. Já tiraram de lá, simbolicamente está no sepulcro, está ali. Mas para onde foram os restos mortais dele? A palavra disse lá em Apocalipse que células no mar, no ar, na terra, está por aí. Os mortos estão por aí. A parte física deles. Que diz lá que o mar dará conta dos seus mortos. Mas quais mortos? Que morreram ontem? É fácil eu entender que os que morreram ontem estão com o corpo lá. Os que morreram a semana passada estão podres. Já o peixe comendo lá, já comeu até um pedaço, está lá ainda. Quem morreu um mês atrás já não tem mais, talvez não tenha mais nem osso. Mas quem morreu 1000 anos atrás? Lá nos mares dos vikings, dos sumérios, dos acádios, naqueles rios, daquelas travessias, os que morreram lá, como é que fica? Aqui a palavra está dizendo que eles estão no sepulcro, juntou todos eles num cantão lá. E meus irmãos, eu estou vivendo com você o reino de Deus. Eu não estou vivendo aqui o reino do homem, que é impossível fazer muitas coisas, é impossível você crer em muitas coisas. Não, Senhor, se eu vim para o reino de Deus, eu começo a crer nessas coisas que a palavra de Deus me diz. E aqui está trazendo uma informação que é Jesus dizendo: em verdade vos digo, isto é, não minto, que vem a hora, e agora é, ou seja, já estamos vivendo essa possibilidade, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. E onde estará a igreja? De acordo com o pensamento nosso, da Assembleia de Deus, nós já estaremos fora daqui. Porém, é visto pela palavra de Deus que testemunhas estarão aqui na grande tribulação. Então, isso aí traz uma certa necessidade de se aprofundar no estudo. Por quê? Também a Bíblia não nega que durante a grande tribulação haverá ressurreição, haverá pregação, alguma forma de pregação, haverá ainda salvação, tanto que haverá ainda uma ressurreição intermediária e uma lá no final do milênio, que nós vamos ver depois. Mas uma garantia é certa: aqueles que vão ter parte na primeira ressurreição, os que vão ressurgir com Cristo no momento da ressurreição da igreja, esses estão livres de qualquer tipo de condenação. Os outros já terão dúvidas se vai acontecer, tanto que haverá um grande julgamento. Então a primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, dos que creram em Cristo, dos que foram salvos, essa é a ressurreição da vida, e é nessa que você precisa entrar. A segunda ressurreição, que é ou melhor, a última lá, essa outra que diz aqui no versículo 29, palavra de Cristo, ela terá lugar depois do período milenial, depois do milênio, depois que a igreja subir com Cristo, depois que a igreja for arrebatada com Cristo. 1000 anos passarão, aproximadamente, um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais só. 1000 anos passarão e lá haverá a última ressurreição. Sabe para quê? Para que os que ressurgirem nessa última ressurreição vão ouvir a voz de um juiz que vai julgar cada um pelas suas obras, e todo aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. É assim que diz lá. Mas ali haverá aquela repescagem ainda, ali, né? Tanto que haverá um julgamento. Então a distância entre uma ressurreição e outra é de 1000 anos. Eu desejo ressuscitar, isso se eu estiver morto, né? Eu desejo ressuscitar na primeira ressurreição. E você? Alguém deseja ressuscitar na segunda? Diga amém. Ninguém. Entenderam a mensagem?
é melhor ir na primeira ressurreição, porque o anjo lá bradou no Apocalipse: bem-aventurados aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição, que não vão ver mais a morte, Deus enxugou dos seus olhos todas lágrimas, não terão mais fome, mais sede, são esses, vão ressuscitar para a ressurreição da vida. Mas os outros vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Nós estamos aqui, irmãos, pregando esta noite, dizendo estas palavras esta noite, porque sempre, nos nossos cultos chamados públicos, no lugar onde eu preciso trazer uma mensagem, é preciso pensar sempre no pecador, no desviado, no desligado, naquele que está fora dos caminhos do Senhor. Ultimamente você não tem visto mais muita gente aceitar a Cristo. Isso aí é um fenômeno hoje geral, porque o mundo já está saturado da mensagem da palavra de Deus, de missões. Tem gente que está tão enfastiada de ouvir, já ouviu tanto, que quando começa a ouvir, os ouvidos dizem assim: não aguento mais ouvir isso. Então olha só, eu acredito que está realmente próximo de nosso Senhor Jesus Cristo chegar na sua segunda vinda, porque diz lá que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e diz a palavra, e então virá o fim. Você já vê as pessoas saturadas nas igrejas, nas ruas, em todos os lugares. Quando você vai pregar e falar, as pessoas estão sempre procurando, sabe o que? Cura da doença. Estão sempre procurando a Deus para receber uma bênção, para receber uma palavra, para ouvir. É como se fosse uma igreja, fosse um grande centro de consulta, de vida, para saber o que vai acontecer com ele dali por dentro. As pessoas hoje estão assim. O pastor deixou de ser pastor, agora é guru. Ele agora vai dizer, você olha pastor não como um mensageiro da palavra de Deus, da mensagem de Deus para a sua vida, mas vê como alguém que tem a possibilidade de lhe trazer uma palavra profética para o futuro, para desenvolver a sua vida, e nunca para lhe dizer a verdade, que você precisa realmente se converter a Deus, para ter certeza dos seus pecados perdoados. Mas hoje é dia aceitável, é dia ainda de levantar as mãos para os céus e dizer: eu aceito a esse Cristo. Eu quero me reconciliar com a igreja, com Cristo, com os irmãos. Eu quero consertar a minha vida. Eu quero tomar uma decisão para que eu tenha parte nessa ressurreição daqueles que fizeram o bem, porque a ressurreição dos outros é uma ressurreição para a condenação. Meu Deus, me dá a oportunidade para que nós possamos ressuscitar para a ressurreição da vida. Essa é a nossa mensagem.